Pronto, então vamos lá. Então, muito prazer, pessoal. Eu sou a nova professora de arquivologia aqui do Centro Universitário Cidade Verde. Meu nome é Aisha Cavalcante, eu sou especialista em gestão da informação e do conhecimento, especialista em gestão arquivística de informação e dados e também em arquivos permanentes pela FURG. Sou formada em arquivologia pela Universidade Federal da Paraíba e estou como arquivista na Universidade Federal do Mato Grosso. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a disciplina de Fundamentos da Arquivologia. Vocês podem me interromper no momento que vocês quiserem para tirar as dúvidas. É uma disciplina que é bastante importante para a formação de vocês. A gente sabe que toda construção tem o seu alicerce, tem o seu tijolinho, e a disciplina de fundamentos é algo que é fundamental para que vocês tenham ali muito bem amarrada, para independente do caminho que vocês forem seguir, se vocês forem para a iniciativa privada, para o serviço público, para o terceiro setor, se forem atuar na pesquisa, é algo que vocês precisam ter ali muito bem amarrado, e é o que a gente vai discutir hoje aqui nessa aula. Para a aula de hoje, a gente vai falar sobre os princípios e conceitos fundamentais. Vocês vão perceber que no material de vocês, lá a gente começa a falar sobre a história da arquivologia, mas eu decidi começar hoje com os princípios, e ao decorrer das unidades a gente vai retomar a história, porque para mim essa parte aqui é um pouco mais importante para a gente dar início, e até um pouco mais prática. Então, o que é que a gente vai aprender hoje? Primeiramente, a gente vai retomar o conceito de arquivo, vocês já devem ali estar cientes, mas a gente vai retomar, tentar detalhá-lo, o que é o arquivo, qual é a sua finalidade, por que é que ele existe. Depois a gente vai fazer uma diferenciação das unidades de informação, a gente vai pegar o arquivo e vai comparar e diferenciá-lo com a biblioteca, com o museu, com o centro de documentação. A gente vai trabalhar também a classificação dos arquivos e também, por último, a gente vai falar sobre os princípios arquivísticos. Por aqui até agora, vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Se não tiverem, a gente pode continuar. Paula, Leísa? Vocês já passaram por essa disciplina? Primeira vez, beleza. Então vamos lá, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, não esqueça que realmente é fundamentos por um motivo muito específico. Vocês precisam estar com isso aqui bem amarrado. Então a gente vai para o conceito de arquivo, e aqui eu vou trazer o conceito trazido por Marilene Paz, que ela vai trazer a multiplicidade do significado dessa palavra. O arquivo, ele pode ser compreendido como um conjunto de documentos, ele também pode ser uma instituição, um órgão. A gente tem, por exemplo, o Arquivo Nacional, que é a nossa instituição arquivística máxima, né, na esfera de competência, especial ali para o Executivo Federal. A gente pode chamar de arquivo também as instalações onde funciona um arquivo, né, um arquivo ali do setor de RH também. E a gente pode chamar de imóvel, né, o arquivo ali, a mobília também pode ser chamada de arquivo. Então, a gente tem essa multiplicidade ali do termo, e Paz traz para a gente isso. Só que, para a gente guardar, é bom a gente ter sempre um fundamento. E eu gosto muito da definição da Lei 8.159 de 91, que é uma lei que vocês devem guardar para a vida, que é a lei que institui a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, e ela vai trazer lá no artigo 2º a definição mais conhecida, enfim, mais difundida de arquivo. Lá na Lei 8.159, a gente vai ter que os arquivos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, por instituições de caráter público, por entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas,
bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. De uma forma bem simples, o que essa lei está dizendo, o que esse artigo está dizendo, é que arquivo é todo aquele conjunto de documentação que eu produzo ou recebo lá no meu órgão público, lá na minha empresa, ou eu, enquanto pessoa, enquanto ser humano, mas em decorrência de alguma atividade. A gente já vai falar da diferença do arquivo para o museu, para a biblioteca, para o centro de documentação, mas o cerne da arquivologia, ela se repousa exatamente aqui. O que diferencia um arquivo de uma biblioteca, de um museu, é justamente esse caráter da atividade. Os arquivos são formados ali de uma forma muito natural, em decorrência daquilo que a empresa está fazendo, em decorrência da sua própria vida, ao decorrer da sua vida, você vai fazer algumas atividades, você vai estudar, você vai trabalhar, e à medida que você estuda e trabalha, faz essas atividades, você vai gerando documentos ali de uma forma natural e orgânica. Deu para entender esse conceito? Deu para amarrar bem na mente? Vocês estão com alguma dúvida? Essa parte aqui é bem importante. Tranquilo, podemos seguir? Então vamos lá. Então, o arquivo, agora que a gente já sabe o conceito da lei, a gente vai trabalhar a sua função e a sua finalidade. Também lá no livrinho de Marilena Paz, que é uma das autoras mais célebres da arquivologia, ela vai trazer que a função básica do arquivo é tornar disponíveis as informações contidas no acervo documental da sua guarda. Então, o arquivo existe para dar para quem precisa a informação que está ali custodiada, guardada. E a finalidade do arquivo é servir à administração e, com o tempo, se constitui como base do conhecimento da história. Então, o arquivo existe para servir à gestão, para ser um instrumento ali que ajude na tomada da decisão. Quando se precisa da informação, o arquivo está lá com a informação disponível, classificada, acessível, em tempo hábil, disponibilizada em tempo hábil, e quando for cumprida ali essa finalidade, vai servir ali como base do conhecimento da história, que mais à frente a gente vai falar, e até em outras disciplinas, que é quando a documentação vai para o arquivo que a gente chama de arquivo permanente. E aí ele passa de ter um valor administrativo, fiscal, legal, e ele vai ter um valor mais cultural, informativo e histórico. Deu para entender também essa parte? Função do arquivo, dar acesso à informação. Finalidade, servir à administração. Arquivo é gestão. E, num segundo momento, constitui ali como base do conhecimento da história. Vamos seguindo, então. Pronto. Agora a gente vai passar para a diferenciação entre arquivo, biblioteca, museu e centros de documentação, que a gente chama de unidades de informação. Aqui para vocês eu trouxe um quadrinho que é bastante, enfim, resumido, mas que demonstra de uma forma mais prática porque o arquivo ele é tão diferente dessas outras unidades. Quando a gente volta lá para aquele conceito de arquivo, e a gente vê aquele conceito que basicamente o arquivo ele existe porque são realizadas atividades ou funções, e a partir dessas atividades ou funções eu tenho a documentação, então a origem da documentação ali do arquivo é uma origem funcional. Já na biblioteca e no museu, a gente já tem uma origem cultural. E aí dá para você fazer, dá para ter esse entendimento, porque se você vai numa biblioteca, a gente tem ali livros que foram adquiridos, que foram comprados, que foram doados, e aí vão se constituindo uma coleção, com o intuito ali de educação, um intuito ali de cultura. É um espaço que não foi natural, é um espaço que foi construído, ele tem uma intencionalidade ali
geralmente cultural. A origem da biblioteca e também do museu, que aí a gente já tem os objetos tridimensionais, uma outra questão, também uma origem ali de cultura. Então, o arquivo ele se diferencia tanto da biblioteca quanto do museu, porque a sua origem está ali nas atividades, nas funções que são realizadas. Quanto à produção, o arquivo também ele se diferencia, porque geralmente cada documento é único. Então, a gente trabalha com a ideia de que há um único exemplar. E quando há uma cópia, ela existe num número limitado. Já na biblioteca, eu posso ter um livro, por exemplo, O Pequeno Príncipe na biblioteca A, e eu tenho uma réplica, né, um mesmo livro ali produzido na biblioteca B, porque os livros são produzidos em diversos exemplares. Então, essa noção de unicidade ela é quebrada e isso diferencia também o arquivo da biblioteca. E a produção do museu também tem um aspecto muito cultural, são ali coleções de peças, de unidades documentais, que estão ali reunidas nesse aspecto mais de coleção e se diferencia também do arquivo. Do ponto de aquisição e de custódia, como eu já falei, no arquivo nós temos que os documentos eles são acumulados dessa forma orgânica. À medida que as funções são realizadas, à medida que as atividades são realizadas, os documentos vão se acumulando ali naturalmente dentro do arquivo. Já na biblioteca e no museu, a gente tem a compra, a doação, a permuta de fontes diversas, e aí vai se formando essa coleção ali dentro dessas unidades de informação. Quanto ao contexto, o arquivo ele forma esse contexto orgânico. Você tem essa história sendo contada ali naturalmente desse contexto dentro do arquivo. E na biblioteca e no museu não tem esse contexto, justamente por esse caráter colecional que essas unidades de informação têm. Por último, mas não menos importante, a gente tem a questão da classificação. Na biblioteca, a gente tem métodos de classificação pré-determinados, por exemplo, a CDD, a CDU. No museu, tem o Thesaurus, que é um método também pré-determinado. E no arquivo, cada instituição que você for, ela vai ter um método de classificação específico, porque cada organização é específica. O arquivo ele vai refletir as atividades e funções daquela instituição, seja pública ou privada, ou também aquela pessoa, e por isso não tem como pegar um método específico e replicar para todo tipo de arquivo. Até aqui tudo bem? Conseguiram entender mesmo a diferença do arquivo, da biblioteca e do museu? Vocês podem perguntar, tá? Não precisa ter vergonha para tirar dúvidas mesmo. E aí a gente tem um centro de documentação, que é uma unidade de informação que não é muito falada, mas que também existe. Na Europa é muito comum, a gente também tem centros de documentações muito proeminentes aqui dentro do Brasil, e eles, por ser uma unidade muito mista, vamos ter documentos de arquivo, vai ter livro, vai ter itens museológicos também, vai ter características tanto do arquivo, quanto da biblioteca, quanto também do museu. Então, no geral é isso. O arquivo ele vai se diferenciar por essa questão, mais uma vez, do conceito básico que a gente viu lá no 8.159, que é a questão das atividades e das funções, e à medida que elas vão acontecendo, a documentação vai sendo acumulada dessa forma natural e tende a refletir essas mesmas atividades e funções. Amarrando isso, vocês entenderam 50% da arquivologia. O restante, a gente vai complementando. Tranquilo, 100%, podemos seguir? Beleza, Paula? Vamos lá. Agora a gente vai tratar da classificação dos arquivos. Aqui a gente vai entrar numa área um pouco mais extensa, porque dá para a gente classificar o arquivo de várias formas.
E aqui eu não estou falando de classificar os documentos, mas as classificações dos arquivos mesmo, que a literatura ela vai tratar essa classificação de formas muito diferentes. Então, quando a gente pega a classificação, a gente pega um arquivo e a gente faz um recorte quanto à entidade mantenedora, quem é que custodia aquele arquivo, a gente tem alguns tipos. Então, um arquivo, quanto à entidade que mantém esse arquivo, ele pode ser público. Quando ele é público, ele pode ser federal, ele pode ser estadual, ele pode ser municipal. A gente tem um arquivo institucional, que ele pode ser de uma instituição educacional, pode ser um arquivo de uma igreja, um arquivo de uma corporação não lucrativa ou de uma sociedade ou uma associação. Quando ele é comercial, pode ser de uma firma, corporação ou companhia, né? São os arquivos de entidades privadas. E a gente tem os arquivos familiares ou pessoais, que é também uma parte da arquivologia muito nova. O pessoal que gosta da memória tem trabalhado bastante em cima disso, que são os arquivos pessoais, que tem uma abordagem um pouco diferente, mas quando a gente olha para essa primeira classificação de entidade mantenedora, a gente tem esses 4 grupos. Arquivo pode ser público, institucional, comercial ou pessoal ou de família, que é a mesma coisa. E dentro a gente tem essas subclassificações. Quando a gente vai falar de estágio de evolução, a gente tem o arquivo de primeira idade, que é o arquivo corrente, o arquivo de segunda idade, que é o arquivo intermediário, e o arquivo de terceira idade, que é o arquivo permanente. Aqui eu vou tomar de novo a atenção de vocês, que também é uma parte muito central da arquivologia, que é a teoria das 3 idades, que aí a gente vai somando aquele 50% que a gente já pegou da questão do arquivo, que está refletindo as atividades e funções, e a gente pega uma teoria muito proeminente da arquivologia, que é a teoria das 3 idades, que é essa classificação justamente ao estágio da evolução. Então, a gente tem que o documento, ele nasce dentro do arquivo corrente. Então, eu estou lá no meu setor, trabalhando no setor RH, e estou ali preenchendo ali uma ficha admissional. Enquanto esse documento eu estou preenchendo e ele está ali no seu valor primário, ali no meu dia a dia, eu estou usando ele está servindo para uma coisa imediata, que é a contratação de um funcionário, ele vai estar ali no arquivo corrente. Contratei o funcionário. Essa ficha já foi preenchida, já foi assinada, já não tem mais um uso ali diário. O funcionário já está trabalhando, mas por algum motivo legal, fiscal ou administrativo, eu preciso guardá-la caso eu precise comprovar, enfim, ou vai ter algum relatório, eu preciso extrair algum dado dessa ficha admissional, ele vai para o arquivo que a gente chama de intermediário. No arquivo intermediário, são os documentos que eu já não preciso usar no dia a dia. Então, ele passa do corrente e é transferido para o arquivo intermediário. E aí a gente pega essa nomenclatura que também é muito importante. Quando o arquivo ele sai do arquivo, quando o documento sai, perdão, do arquivo corrente para o arquivo intermediário, a gente tem o que a gente chama de transferência. Quem for concurseiro aí já, já guarde isso para a vida. Quando a gente pega o documento e ele cumpriu toda a sua vigência ali no arquivo intermediário, ele já não tem para mim valor administrativo, fiscal, legal. Virou ali um documento que eu não preciso mais. Ele é eliminado, caso não tenha um valor secundário, ou ele pode ser recolhido para o arquivo permanente. Então, passou o documento do arquivo corrente para o intermediário, eu tenho uma transferência. O documento perdeu seu valor completamente. Se ele não tem um valor secundário, um valor cultural, histórico, informativo, ele é eliminado. Mas se ele tiver, por exemplo, essa ficha admissional, eu julguei ali no meu plano de classificação, na minha tabela de temporalidade,
que esse documento, ele, por exemplo, eu preciso ficar com ele para sempre, porque eu quero que conte a história da empresa, eu quero saber a história de todos os funcionários, aí, enfim. Numa empresa privada, o céu é o limite para você dizer o que é permanente e o que não é. Mas com a justificativa, lógico. Então, se eu tenho essa justificativa que ele vai ter esse valor, ele vai para o arquivo permanente. E aí, quando ele vai para esse arquivo permanente, ele se torna inalienável, imprescritível. Não posso eliminá-lo, ele vai ficar ali guardado para sempre. Quanto ao estágio de evolução, essa parte de teoria das três idades, arquivo corrente, intermediário e permanente. Alguma dúvida nessa parte? Precisam de outro exemplo? Tranquilo, se eu perguntar o que é corrente, vocês vão saber me falar. Pronto, vamos pensar. O que você deve guardar, Leisa, que está muito ligado à frequência de uso. Deixa eu imaginar outro tipo de documento. Tá, vamos lá. Você quer me dar algum exemplo de algum documento? Você está trabalhando em alguma empresa? Qualquer documento. Estou tentando pensar aqui em um exemplo mais prático. Vamos pegar, por exemplo, um contrato. Você trabalha, por exemplo, numa empresa X e você tem um contrato com a empresa Y. Na medida que você vai fazer essa contratação dessa empresa, no momento que você está redigindo esse contrato, está colhendo assinaturas, esse documento está no arquivo corrente, porque a frequência de uso dele é muito grande. Ele está ali na sua mesinha do lado, ou está ali na sua pastinha ali no computador, você está acessando ele cotidianamente. Passou, você assinou o contrato. Esse é um exemplo ótimo do contrato, vamos lá. Você já assinou, o serviço ali está sendo executado, você contratou essa segunda empresa para fazer um serviço durante um ano. Serviço que você quiser, vamos imaginar que é um serviço de limpeza. E aí, pronto, está sendo feito esse serviço de limpeza, mas o contrato já está assinado. Você vai precisar pegar esse documento todo dia? Não, não vai. Você vai guardar ele por questão de prova. Se a empresa quebrar o contrato, por exemplo, é um serviço de limpeza, mas não mandou o funcionário, né, dessa empresa, o funcionário não veio trabalhar, ou a empresa fez alguma coisa errada, quebrou algum tipo de contrato, para você provar, você vai ter que ter aquele contrato. Só que você não precisa estar com ele do seu lado, ali no arquivo que está do seu lado, ou estar com ele na pastinha ali recorrente. Ele vai estar no arquivo intermediário, pelo tempo preciso ali do contrato. Acabou o seu tempo do contrato, você cessou ali aquela relação de serviço entre a empresa que você contratou, eu entendo que é uma documentação que não precisa ir para o arquivo permanente. Eu não preciso guardar esse contrato para o resto da vida. Cessou, passou um tempo ali, terminou o contrato, você muito provavelmente ainda vai guardar ele por mais algum tempo no intermediário, por alguma questão de prova, enfim. Tem uma questão muito interessante, por exemplo, nesse exemplo de que eu sou uma empresa e contratei uma segunda, que é uma prestação de serviço de limpeza. Se essa empresa de prestação de serviço de limpeza, por algum motivo, não pagou o funcionário dela, e esse funcionário vai para a justiça trabalhista, e essa empresa que eu contratei não consegue pagar, arcar, eu que contratei essa segunda empresa vou ter que arcar. E aí, para eu justificar tudo, quero um contrato terceirizado, etc e tal, juntar minhas provas, eu vou ter que pegar esse contrato e essa documentação, e, enfim, levar ali a juízo, anexar, e por isso tem que estar muito bem guardado. Mas passou esse prazo, que a gente chama de prazo precaucional, cessou tudo, passou o prazo ali da justiça trabalhista, que geralmente o funcionário tem ali 5 anos para reivindicar o seu direito, eu não tenho para que guardar essa documentação no meu arquivo. Então, eu posso eliminar. Faço uma listagem de eliminação, dou ciência
e aquela documentação é eliminada, não precisa ir para o permanente. Mas, por exemplo, agora vamos pegar uma documentação permanente. A ata, por exemplo, de constituição da minha empresa, o contrato social da minha empresa, com a documentação ali que comprova, tem um valor até certo histórico, vou querer guardar. Aqui na UFMT, por exemplo, um ata de constituição aqui da universidade, né, os primeiros registros que foram feitos ali criando a universidade, isso é uma documentação permanente. Uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, é um documento permanente, que ele tem ali um valor, além desse valor primário, né, vai além desse valor ali, que a gente pode, que se perde, pode ser descartado. Esse tipo de documentação tem um valor que vai além dessa necessidade. Por isso que os arquivos são tão um valor sem validade. Por isso que os arquivos são tão importantes. Muitas vezes, assim, eu sou um pouco mais apegada à gestão, tem muita gente que dá muito valor à memória, a memória realmente tem o seu valor, mas eu acho que a grande chave do arquivo é poder fazer essa gestão, é manter aquilo que a gente precisa somente pelo tempo que for necessário. Não precisa mais, racionaliza, elimina, vai liberando espaço. Se for arquivo físico, você libera espaço. Se for documento digital, você libera espaço ali dentro do servidor e mantém só aquilo que é necessário pelo tempo necessário. Pronto. Tá aí o valor da arquivologia. Entenderam? Conseguiram entender aí a diferença do arquivo corrente, intermediário, permanente, que tem esses nomes de primeira, segunda e terceira idade? Pronto. Mais um pouquinho da arquivologia. Vão juntando as porcentagens. Pronto, aí a gente vai para outro tipo de classificação, que é quando a gente vai olhar a extensão da atuação do arquivo. Ele pode ser um arquivo setorial, que é aquele arquivo que está juntinho ali do órgão, da instituição, que geralmente ele vai cumprir a função de arquivo corrente. E a gente tem um arquivo central, que vai receber documentação de vários órgãos ou unidades que vão integrar a estrutura da instituição. Eu vou dar o exemplo da universidade, que é um exemplo mais prático, e também está um pouco mais comum a vocês, e, enfim, por exemplo, eu vou trazer da minha casa de formação, que foi a UFPB, a Federal da Paraíba. Na UFPB, a gente tem vários arquivos setoriais de cada unidade acadêmica, ou seja, administrativa. Tem os arquivos das pró-reitorias, os arquivos do curso de arquivologia, biblioteconomia, relações internacionais, etc. Vão imaginando os cursos aí, vão criando arquivos na cabeça de vocês. Cada arquivo desse é um arquivo setorial. Só que precisa se criar, na verdade é um movimento que já tem se criado, um arquivo, que a gente vai chamar de arquivo central, que vai recolher, em especial, a documentação permanente desses arquivos. É quem vai fazer, basicamente, a gestão. E na UFPB tem. Então, a gente tem os arquivos desses setores, dessas unidades, e a gente tem um arquivo central. Então, o arquivo lá, por exemplo, da Faculdade de Administração, está gerando lá a sua documentação corrente do dia a dia, vai guardar também ali no arquivo intermediário, ali no arquivo deles, pelo tempo necessário, e aí, quando chegar a hora, vai eliminar, e o que for de permanente vai para o arquivo central. E aí você tem esse equilíbrio, você não atola os arquivos dos setores com documentação, quando chegar o prazo se elimina, e quando precisar recolher a documentação permanente, vai ali para o arquivo central. Deu para entender? É o exemplo mais prático que eu encontrei. Então, arquivo setorial está ali pertinho, e o arquivo central é esse arquivo mais gerencial, geral, que vai receber a documentação dessas outras unidades. Isso não é uma realidade. Às vezes, você vai estar trabalhando numa empresa, isso não é uma realidade geral. Às vezes, você vai estar trabalhando numa empresa, tem um arquivo só. Você vai ser o arquivo corrente, intermediário e permanente.
Você vai fazer ali a gestão da documentação, vai eliminar o que não precisa e vai guardar de forma permanente aquilo, né, que você definiu ali na tabela, que vai ser documentação permanente. Mas, numa esfera maior, que a universidade geralmente é uma coisa, uma estrutura orgânica muito maior, essa divisão de arquivo setorial e arquivo central é bastante interessante. Então, a gente também tem essa classificação. Agora a gente vai seguir também para a classificação dos arquivos quanto à natureza dos documentos. Aqui eu trouxe a definição, enfim, também de Marilena Paz, está escrito de uma forma um pouco mais rebuscada, mas eu vou explicar para vocês de uma forma fácil. Quando a gente falar de natureza de documentos, a gente tem dois tipos de arquivo, que é o arquivo especial ou o arquivo especializado. E aí eu vou explicar por que um é um e outro é outro. Geralmente os arquivos, é muito comum, pelo menos assim, no Brasil, que a grande maioria do suporte dos documentos são em formato papel. Então, são arquivos que a gente chama de arquivos convencionais. Quando um arquivo, majoritariamente, tem muita documentação de coisas que não é papel, logicamente é um arquivo diferente. Por exemplo, tem um arquivo só de fotografia. Ou tem um arquivo que tem fotografia, microfilme, tem CD, DVD. Ele não é um arquivo que majoritariamente eu tenho papel. Então, ele é um arquivo diferente. Por ele ser diferente, eu chamo ele de especial. Então, por isso que é arquivo especial. Quando um arquivo ele é formado por essas formas físicas distintas, que aí a gente vai trazer a definição de Marilena para vocês entenderem, que merecem tratamento especial. Por que tratamento especial? Documentação em papel, eu trato de um jeito, que é muito clássico. Mais à frente no curso a gente vai falar. Que é temperatura de 20 a 22 graus, umidade ali entre 45% a 55%. De uma forma geral, tem um tratamento que é básico e é muito conhecido. Para tratar microfilme, fotografia, CD, DVD, etc., cada suportezinho desse tem uma forma muito específica para tratamento, para condicionamento. Fotografia em especial, por exemplo, se a fotografia é preto e branco, é uma temperatura. Se ela é colorida, é outra temperatura. Então, por isso, quando eu tenho um arquivo que tem esses suportes que são muito distintos, eu chamo ele de especial. Conseguiram entender? Fácil, difícil? Beleza. Agora, quando eu tenho um arquivo que ele fala de um assunto só, por exemplo, eu tenho um arquivo de engenharia, são documentos específicos de engenharia. Aí eu chamo esse arquivo de arquivo especializado. Especial são esses suportes diferentes. Especializado é um arquivo que fala de um assunto basicamente específico. Indevidamente, e aí não guardem isso, mas é porque as pessoas falam muito, eles são chamados de arquivos técnicos, mas o nome correto é arquivo especializado. Então, um arquivo de engenharia, um arquivo de arquitetura, um arquivo médico, fala só de um campo específico, é um arquivo especializado. Então, a gente também, quando fala de natureza dos documentos, a gente também tem essa diferenciação. Pronto, encerramos aqui as classificações de arquivo. Agora a gente vai entrar também numa seara muito importante, que são os princípios arquivísticos. E a gente vai começar com o princípio basilar da arquivologia, que é o princípio da proveniência. De uma forma muito simples, basicamente o que esse princípio é: não misture Joãozinho com Zezinho. Se o arquivo é de Joãozinho, eu não tenho para que misturar com o arquivo de Zezinho. Pronto. Mas de uma forma mais polida fundos não se misturam. O arquivo que é produzido por uma
entidade coletiva, por uma pessoa ou família, não deve ser misturado com o arquivo de outra entidade coletiva, de outra pessoa ou de outra família. Documento da Petrobras, para que eu vou misturar com o da Energisa? Não vou fazer isso. Basicamente é isso. Entenderam? Esse é o princípio basilar. A arquivologia, quando ela nasceu, ela veio daí. Se o arquivo é de um fundo, é de uma pessoa, é de uma entidade, é de uma pessoa, uma família, a gente não vai misturar com um de outra. Na próxima aula, isso. Mantém uma organização em um todo. Exatamente, Paula. Exatamente, Aleísa. O conceito de fundo, a gente vai ver na aula seguinte, que a gente vai trazer Michel Duchamp, que ele vai explicar tudo direitinho como é que a gente se constitui um fundo. Mas por agora a gente vai entender que o arquivo de uma empresa, de uma pessoa, de uma família não pode se misturar com o de outra. Basicamente é isso que a gente tem. Isso se chama proveniência. O João está passando aqui a lista de presença, não esqueçam de assinar. Tá aqui no chat, tá bom? Então vamos seguindo. O princípio da proveniência, ele fixa a identidade do documento relativamente ao seu produtor. Ele indica ali que o documento pertence ali a quem o produziu. Outro princípio que a gente possui é o princípio da ordem original, que ele tem esses outros nomes também, que pode ser ordem primitiva, princípio da santidade ou de registro. Esses outros nomes não são muito comuns, mas geralmente para quem pensa também em concurso, eu geralmente gosto de trazer porque às vezes termina sendo cobrado, mas na prática, no geral, independente de qual caminho vocês sigam, ordem original. Basicamente o que eles dizem, o que esse princípio diz é que você deve conservar o arranjo de quem produziu. Mas de uma forma muito mais simples, você vai conservar a ordem intelectual ou ordem física daquele arquivo. É muito mais comum que seja ordem intelectual do que física. Por exemplo, se eu tenho um arquivo que ele foi constituído ali de uma forma estrutural, ele foi separado ali o arquivo do RH, o arquivo de compras, o arquivo do setor de contratos, e ele foi construído nesse arranjo, eu tenho basicamente que mantê-lo. Isso não significa que se eu chegar e o arquivo estiver desorganizado, lá tudo misturado, eu vou deixar do jeito que está. Não é isso. Mas esse fluxo de produção documental que foi sendo feito, eu tenho que mantê-lo, para não perder o que a gente vai chamar, que é o próximo princípio, acredito, de organicidade. Esse é um pouquinho complicado, mas geralmente a gente entende mais por ordem intelectual do que ordem física. Mas deu para entender, mais ou menos? Ou ficou um pouco confuso esse princípio? Tranquilo? Então a gente passou por proveniência, passou por ordem original. E aí a gente chega na organicidade, que também é um princípio bastante importante. A organicidade nada mais é do que essa relação orgânica que os documentos têm. Então, vou voltar um pouquinho para a biblioteca para a gente entender. Então, se eu tenho o livro do Pequeno Príncipe aqui e a Alice do País das Maravilhas aqui, então na minha estante. Se eu pegar só o livro do Pequeno Príncipe, eu entendo que ele é o livro do Pequeno Príncipe. Se eu pegar só o livro da Alice no País das Maravilhas, eu entendo que é o livro da Alice. Mas para o arquivo, para eu entender o que é que aconteceu ali, eu preciso do contexto. O documento ele é único, a gente viu que ele é único. Mas eu preciso do contexto para entender o que foi que danado aconteceu ali dentro. É muito comum você pegar, por exemplo, dentro da profissão, né? Você chega num arquivo e pega um documento solto, você não entende. Mas você pega a série de documentos que foram sendo produzidas ali, naquele setor, naquela unidade, você vai entendendo ali o que aconteceu pelo contexto. Essa relação orgânica que os documentos mantêm, esse contexto do conjunto, a gente chama de organicidade, que é uma característica dos arquivos. Você não tem organicidade em biblioteca, não tem em museu, tem em arquivo, a gente é diferente.
Entenderam? Deu para entender? Tranquilo? Vamos seguir. Vocês me falem, viu? Pelo amor de Deus. Vamos seguindo. E aí, a gente vai falar agora da unicidade, que eu já dei o spoiler para vocês, que os documentos são únicos dentro do contexto de produção. Os documentos da biblioteconomia são produzidos em vários exemplares, e o arquivístico é produzido em um único exemplar ou em um número limitado de cópias. Para eu explicar essa relação única e por que ela é única dentro do contexto de produção. Você vai pedir um certificado, você vai anexar o seu RG. Dentro daquele processo de solicitação de certificado, diploma, por exemplo, quando vocês terminarem o curso, vamos dizer que aqui pede o RG, tá? Para expedir o certificado. Naquele contexto daquele processo de solicitação de certificado, o seu RG ele é único nesse contexto de solicitação. Porque você pode usar uma cópia do seu RG para qualquer outra coisa. Você vai colocar a conta d'água no seu nome, preciso do seu RG. E aí, você vai lá, leva a cópia do seu RG. Naquele contexto de solicitação de água, ele é único. No contexto de solicitação de diploma, ele é único. Então, por isso que a gente tem essa questão de que o documento ele é único dentro do contexto ou em um número limitado de cópias. Deu para entender? Mas, em geral, o documento de arquivo, se perguntarem, ele é único. Único. Em um cartório. Evolua um pouquinho, Paula. O que é que você quer falar sobre o cartório? Se quiser, pode abrir o microfone, se precisar. Mas o que do cartório seria único? Exemplo. Alô? Alô? Tô te ouvindo, Paula, pode falar. Tá. Exemplo, no cartório. A senhora Sim. comentou que depende da temperatura e tem arquivos que não podem ser descartados, né? Porque tem um histórico, tem essas Não coisas pode todas. ser Então, o descartado. cartório realmente ele entra nessa importância histórica, caso a pessoa, né, precise procurar, então não é totalmente descartável, né? Documentação notarial, geralmente, ela é permanente. Ah, sim. Certidão de nascimento, certidão de casamento, que o cartório está fazendo ali a guarda, geralmente é permanente. Ah, sim, sim. Obrigada. Era essa a dúvida? Era sim, porque tem gente que tem o cartório, né? Tem o de solteiro, né? Quando a pessoa ainda é solteira, e tem o de casado. Aí dizem que quando se casa, o de solteiro não é mais usado, né? Segundo sua certidão de casamento, exatamente. Ah, tá. Então o solteiro ele é descartado. Você vai descartar na sua vida, porque você casou, Ah, tá. Ah, mas tá. o cartório vai guardar aquela informação. Ah, sim, eles guardam, tá. Eu não sabia que eles guardavam o O solteiro. cartório vai estar lá. No cartório, o que eles têm lá é que eles chamam de livros de registro. Essa documentação, salvo engano, é permanente. Vai estar lá Ah, registrada seu nascimento, se você olhar sua certidão de nascimento, tem lá no livro tal, na folha tal, foi aceitado o nascimento de Paula Martins. uhum, Em outro livro, se você casou, não casou, mas se casou, vai estar lá registrado o seu casamento. Esses livros geralmente são documentação permanente, salvo engano, eu posso lhe confirmar depois. sim, sim. Mas pelo caráter da informação, enfim, eu, assim, creio que seja documentação permanente. Mas aqui a gente está falando mais do contexto, assim, dos princípios, de que o documento do arquivo é único, muito. Apesar de poder ter uma cópia da sua certidão, aquela informação, ela é única dentro daquele contexto. Ela é única. Ah, entendi. Apesar de você colocar essa certidão em várias coisas da sua vida, em várias solicitações, é único. Ao contrário de um livro, entendeu? Tem um livro aí na sua casa, o mesmo livro, vamos pegar a Bíblia. A Bíblia, versão Almeida, está na sua casa, está na minha, pode estar na casa da Leísa, pode estar na casa do pastor XYZ, é o mesmo documento, ele não é único.
A sua certidão de nascimento é sua, ela é única, foi registrada naquele cartório XYZ. Você pode usar cópia desse documento, mas ele não deixa de ser único. O Entendi. contexto de produção, aquele seu nascimento, aquele registro, ele é único. E isso é uma atribuição, é uma característica, é um princípio da arquivologia. Entendi. Documento é Obrigada. único no contexto de produção. Pode perguntar, amei a dúvida, porque deu para evoluir bastante e pegar Manora. É aluno, João? Alguém querendo participar da chamada? Eu não conheço. Olá. Então vamos seguindo, tá? Então a gente viu proveniência, ordem original, organicidade, unicidade. Vamos agora para indivisibilidade. Boa noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Vamos agora para o princípio de indivisibilidade, também chamado de integridade, que ele também é um princípio que deriva do princípio da proveniência. Lembrando que proveniência é fundos não se misturam. Documentos de A não se misturam com documentos de B. Basicamente é um princípio que vai dizer que os arquivos, os documentos, eles não podem ser dispersos, não podem ser mutilados, não podem ser alienados, então eles devem se manter íntegros. Então ele trabalha junto com a proveniência nesse sentido. Um princípio mais derivado, secundário, mas também importante. Aí a gente tem a cumulatividade e naturalidade, que também é uma característica muito própria da arquivologia, que os documentos, eles são, como o próprio nome diz, eles são acumulados de uma forma natural. E aqui eu vou trazer de novo a biblioteconomia. A biblioteconomia está me ajudando muito a explicar para vocês o que é arquivo. Porque quando eu vou construir uma biblioteca, eu vou escolher que livro eu vou adquirir. Ou se eu recebo uma doação, enfim, não é de uma forma natural. Estou recebendo ali e vai constituir uma coleção. No arquivo, eu não tenho isso. E aí, quando vocês forem para a pesquisa, aí vocês vão discutir sobre intencionalidade em arquivo. Mas aqui vamos ficar aqui, eu não penso. Porque eu estou construindo uma empresa, eu construí ela para um fim, mas eu não vou pensar em todo o tipo de documentação que eu vou produzir. Ela vai sendo produzida de forma natural ao decorrer das atividades e funções que vão sendo realizadas naquela empresa. Por exemplo, vamos pegar uma empresa qualquer que tem uns setores mais básicos. Eu vou precisar de gente para contratar. Então, tem um setor de RH. Vou precisar de um setor para comprar. Tem um setor de compras. Esses setores, eles vão fazer documentos, contrato de admissão, ficha de benefícios, setor de compras ali vai ter contrato e etc. Isso vai ser feito de uma forma muito natural em decorrência da atividade daquela empresa. Então, é um princípio da arquivologia que os documentos são produzidos e vão sendo acumulados ali no arquivo de uma forma muito orgânica, natural. Eles não têm uma intenção. Deu para entender? Eu não tenho isso na biblioteca ou no museu. Não tem. No museu eu vou querer a peça tal, vou querer um artefato tal. Eu tenho a intencionalidade naquela coleção. No arquivo eu não tenho coleção. Os documentos eles vão sendo criados ali naturalmente, organicamente. E isso tudo a gente volta ali do primeiro conceito de arquivo, viu? Aquele conceito pequeno, o artigo 2º da Lei 8.159, que vai se desdobrando para tudo isso que a gente está aqui falando. E aqui essa frase que é fundamental, de novo, quem for concurseiro também guarde. Cumulatividade e naturalidade significa que os arquivos são uma formação progressiva, natural e orgânica, decorrente de quê? Das funções e atividades de um organismo. O organismo pode ser
lá a empresa, o órgão público, a pessoa, mas é uma formação progressiva, natural e orgânica. Ponto final. Próximo princípio, princípio da territorialidade, simples, bem simples. O arquivo deve ficar no lugar que ele foi produzido. Produziu o documento aqui no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, não vou levar ele para outro estado. Ele vai ficar onde ele foi produzido. Documento brasileiro, eu não vou levar ele para a França. Ele vai ficar aqui onde ele foi produzido. E aí ele conversa com os outros princípios da proveniência, da indivisibilidade. Bom, exatamente. Trabalha com o princípio da proveniência, ajuda a evitar a dispersão dos documentos. Esse aqui é um dos mais simples. Fica no local que foi produzido. Aqui tem um conceito que é um pouquinho difícil de entender. Geralmente, quando eu trago esse conceito, as pessoas ficam questionando bastante. É que, na reversibilidade, todo procedimento ou tratamento empreendido em arquivos, ele pode ser revertido se necessário. E aí, enfim, geralmente os alunos começam a refletir sobre um monte de coisa. Por exemplo, se eu restaurar um documento, como é que eu vou reverter aquela ação? Geralmente é para poder ser revertido. Mas a gente tem esse princípio. Por exemplo, construir um plano de classificação, construir uma tabela de temporalidade. Nessa tabela eu digo que a documentação vai ficar 5 anos. Nada impede que eu possa refazer essa tabela, revertê-la e dizer que vai ficar 10. E aí os alunos vêm e falam, mas professor, eliminou, eu vou reverter uma eliminação. Não vai, mas aí não briguem comigo. Tá escrito. A reversibilidade é um princípio do qual todo tratamento empreendido em arquivos pode ser revertido. Geralmente, lá no início, ele era muito voltado às ações de conservação e restauração mesmo. Então, tem ação que você vai fazer no papel, por exemplo, você vai fazer um pequeno reparo com papel japonês, aquele papel ele pode ser revertido. Ficou como princípio. É um pouco questionável, mas a gente tem ele ainda. Se eu não me engano, acho que eu deixei ele por último justamente por isso. Isso mesmo. Pronto, estamos chegando aqui no final da aula. A gente aprendeu o que é arquivo, a função do arquivo que é tornar as informações acessíveis, a finalidade do arquivo que é servir à administração e com o tempo torna-se base do conhecimento para a história. A gente aprendeu a diferença de arquivo para museu, para biblioteca, para um centro de documentação, entendeu por que o nosso arquivo ele é tão diferente pela questão da sua organicidade, por ele trabalhar com a documentação que é única, não é uma coleção, ele não é intencional. A gente viu as principais classificações de arquivo e vimos os princípios arquivísticos. Basicamente, a base da arquivologia a gente viu aqui nessa aula hoje. Aqui está as referências que a gente utilizou. Para quem interessar, que esse livro de Marilena Paz, ele é bem antigo, ele é de 2004, mas ele é um clássico. O livro de Belotto também, essa apostila de gestão de documentos do Arquivo Nacional, se vocês procurarem por esse nome, conseguem também acessar de forma gratuita na internet. E agora a gente vai praticar com uma questão bem básica, tá? Então, eu vou ler aqui e vocês vão me dar a resposta. Então, durante uma reunião administrativa, foi sugerido que os documentos da Secretaria de Saúde fossem arquivados juntamente com as da Secretaria de Educação. Vamos recapitular. Estou tendo uma reunião administrativa. Sugeriu-se que os documentos da Secretaria de Saúde fossem arquivados juntamente com os da Secretaria de Educação, com base na ideia de que ambas tratam de áreas sociais e, portanto, poderiam ser organizados em um único fundo temático. Maria, que é secretária, concordou com a proposta. No entanto, Joana, que é arquivista formada pelo UniCV, ela discordou firmemente, alertando que essa prática violaria diretamente um dos princípios arquivísticos fundamentais. Qual foi o princípio arquivístico que foi desrespeitado na proposta que foi aceita por Maria?
A, B, C ou D. Aí é com vocês. Alguém quer chutar? Letra D. Por que você acha que a letra D, Aleisa? Quer chutar a Paula, Manora? Por serem coisas diferentes. Bom, basicamente é isso. A gente está trabalhando aqui com dois fundos diferentes, dois arquivos diferentes. Eu tenho um arquivo com a Secretaria de Saúde e eu tenho um arquivo da Secretaria da Educação. A gente vai ter uma documentação de saúde ali totalmente diferente e uma documentação ali de educação um pouco mais pedagógica. Não tem sentido eu juntar esses dois arquivos. Isso vai ferir basicamente o nosso princípio principal da arquivologia, né? Nosso princípio fundamental, que é o princípio da proveniência. Vocês estão corretíssimos. Então, agora eu já fiquei feliz, vocês conseguiram captar o que a gente conseguiu trazer. Já são 8h03 no horário de Brasília. Vocês têm alguma dúvida da aula? Querem perguntar mais alguma coisa? Gostaram? Estão motivados para a próxima semana, para acompanhar? Conseguiram captar? Se vocês entenderam isso aqui, o restante da arquivologia vai ser fichinha para vocês. Maravilha. Muito bem, Paula. Vamos se formar para ser uma arquivista top, master, para chegar aí na vida e dizer que tive aula com a professora Aisha, pelo amor, não me envergonhe. Vocês vão ter que aprender arquivologia, misericórdia. Então é isso, queridos. Então vamos encerrar aqui a aula, eu vou parar aqui a gravação. Muito obrigada pela atenção de vocês. Terça-feira a gente está aqui novamente.